Saudações de paz, povo abençoado de Deus. Esse é o nosso momento de fé. O texto para hoje está no Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Queridos, que o Espírito Santo possa falar no nosso coração através dessa palavra. O salmista, ele diz uma afirmação seguida de uma resposta duas vezes no mesmo verso. A primeira afirmação é: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que essa verdade possa tocar a nossa alma. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A nossa salvação não está em nenhum outro a não ser o Senhor. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, é a nossa luz e é a nossa salvação. Nós não somos iluminados pelas virtudes que possamos desenvolver, não somos iluminados muitas das vezes pela força que nós podemos alcançar ou podemos ter, o poder que nós possamos alcançar. Nós somos iluminados por Jesus, Ele é a nossa luz. A brilhante estrela da manhã. Isaías diz a resplandecente estrela da manhã. Malaquias diz o sol da justiça já vem raiando. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. E então ele tem essa afirmação consigo. Mas primeiro, ele é servo desse Senhor. Quando nós reconhecemos o senhorio de alguém, nós reconhecemos que nós somos servos desse Senhor. Seja servo do Senhor. O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor seja a tua luz e a tua salvação. Mas para Ele ser Senhor na tua vida, você tem que se demonstrar servo dEle. Você precisa se declarar e ser servo do Senhor. O Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Aí vem uma pergunta: a quem temerei? Posso completar essa pergunta nessa noite dizendo a nós: a que nós temeremos? Nós estamos diante do temor da morte pela Covid-19. O temor que paira sobre todas as nações da terra. Mas aquele que tem Deus como Senhor da sua vida, ele não teme a morte, porque a morte já não tem poder sobre a sorte do justo. O mesmo salmista diz no Salmo 23, se passar pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não tema, não tenha medo de ninguém. A pergunta do salmista, ela pode ser respondida categoricamente por todos, porque o recurso que ele usa nesse verso é fazer a afirmação que ele tem um Senhor que está acima de qualquer coisa. De que eu vou ter medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vou ter medo de quê? E eu digo a você em nome de Jesus nessa noite: não tenha medo de nada, não tenha medo de coisa alguma, porque o Senhor é a tua luz e a tua salvação. Se fizeres de Deus o Senhor da tua vida, Ele garante por você a tua vitória. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Ele tece uma segunda afirmação no mesmo verso: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Mais uma vez ele submete a sua vida ao senhorio de Deus. Eu sou servo, Ele é Senhor. O Senhor é a força da minha vida. Tenha isso como afirmação para a tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Não tenha medo das pestes, não tenha medo das enfermidades e doenças que muitas vezes estão pairando por aí. Todos nós
temos uma trajetória nessa terra, mas a sorte daquele que tem Deus como Senhor, ela já está selada em Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. O Senhor é a força da nossa vida, aquele que morreu, que deu o brado de consumado no Calvário, aquele que desceu às profundezas da terra e tomou a chave da morte e do inferno. É Ele que te dá vida e dá vida com abundância. É Ele que te dá vida e dá uma vida perene e eterna com o Senhor. O Senhor é a força da minha vida e eu não tenho medo. No momento que o Senhor quiser me chamar, no momento que a trombeta soar, ou o Senhor me chamar dessa terra, quero dizer como salmista, ele diz no Salmo 27, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Não tenha medo de coisa alguma, não tenha medo de ninguém. Ele está aqui exaltando a vida. Não tenha medo do Covid-19, assim como não tenha medo das enfermidades, porque o Senhor é a força da nossa vida, Ele que fortalece a nossa caminhada, Ele é a força da tua trajetória. Não tenha medo, deixa a palavra do salmista nessa noite tocar a tua alma e o teu coração. É uma palavra que o Senhor envia em direção a você, para dizer, não há nada perdido, porque há um Senhor na tua vida, Ele que comanda, Ele que determina, Ele é a força da tua vida e da tua trajetória. Não tenha medo. O salmista, ele lança a pergunta, não é porque tem dúvida, ele usa um recurso para dizer, eu tenho a segurança da minha vida é o Senhor. Que belas palavras, irmãos, que belo verso, como é bom declamar algo como declamou Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele afirmou isso, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então ele pergunta, a quem temerei? A quem eu vou temer? O Senhor é grande, o Senhor era maior, o Senhor é maior que Golias, o Senhor é maior que o urso, o Senhor é maior que o leão, o Senhor nosso Deus é chamado de Deus dos exércitos, um Deus que nunca perdeu batalha. Então o salmista sabia do que estava falando, o salmista sabia por que estava falando. Ele afirma, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? Não tenha medo de ninguém, não receie ninguém, não tenha medo de nada, não receie nada. Quando você fizer do Senhor, Senhor da tua vida, todo medo passa. Quando você faz do Senhor o Senhor da tua vida, toda angústia passa. Quando você faz do Senhor nosso Deus o Senhor da tua vida, quando eu faço do Senhor nosso Deus o Senhor da minha vida, eu não preciso ter espanto, eu não preciso ter medo, porque Ele cuida de cada detalhe. A nossa história é escrita pelas mãos do Senhor. Não tenha medo. Que seja essa palavra para o teu coração, não tenha medo. Assim como o Senhor disse para os discípulos em alto mar, quando a tempestade se levantou, não tenham medo, sou eu. O Senhor te diz hoje, não tenha medo, o Senhor é Senhor da tua vida, o Senhor é que dá força para o teu caminhar. Receba essa palavra em nome de Jesus.